Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhada aqui, hoje, agora, nesse momento, o fundo imobiliário contra os juros. Por que que nós estávamos num momento favorável de aplicação em fundos imobiliários? Quando é que começou esse momento? Bom, fundo imobiliário, vocês sabem que ele existem vários tipos, né? Você tem os de tijolos, vocês têm fundos de fundos e assim por diante. Então, assista o meu vídeo onde fala sobre fundos imobiliários lá no meu site. O que é importante aqui é entender o seguinte, o fundo imobiliário ele se torna cada vez mais interessante conforme os juros vai caindo. Conforme os juros vai caindo, o fundo imobiliário se torna atrativo. Porque os juros caindo, a renda fixa não remunera, ou remunera muito pouco. E as pessoas precisam buscar novas alternativas. Os investidores estão buscando novas alternativas, rentabilizar suas carteiras. Então elas vão atrás de produtos melhores. E o fundo imobiliário é uma boa. Eu coloquei aqui um gráfico para que vocês possam ver essa subida aqui em branco, ele é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Ele é o IFIX. E esse daqui que está descendo é o DI, é os juros, a curva de juros com vencimento em 2025, daqui 5 anos, tá? Então a gente está comparando aqui quando começou a queda, né, dos juros e quando começou o FI a subir. Então, o que é o FI subindo? O que significa o FI subindo? Significa que quando você compra uma cota de um papel bom, de fundo imobiliário, ele vai crescer conforme essa tendência, né? E isso faz com que você aumente o seu patrimônio naquele ativo. E conforme o DI vai caindo, significa que a sua renda fixa vai pagando cada vez menos. Tanto é que nós estamos com uma renda fixa pagando aí hoje mais ou menos 6% ao ano, 6,5% ao ano. Enquanto os nossos FIs estão remunerando muito mais que isso, né? Geralmente, só a parte do aluguel, já cobre a renda fixa. Então, olha só, né, a correlação. Eu tenho o índice dos fundos imobiliários subindo e eu tenho o índice de juros com vencimento em 2025 caindo. Então, qual foi o melhor momento? O melhor momento de aplicação em fundos foi justamente nessa inflexão aqui em outubro de 2018, pensando a médio prazo. Okay? É lógico que a gente não compra e vende, né? A gente vai comprando e vai montando carteiras. Importante, a gente precisa diversificar, não podemos colocar tudo num lugar só. Então, não ponha tudo num fundo único, não coloque tudo em FI, né? Diversifique bem a sua carteira para você poder ter benefícios quando o mercado muda, porque o mercado nem sempre foi assim, né? O IFIX subindo e os juros caindo. A gente já teve condições contrárias, né? Onde a gente tinha os juros altos, né? Onde a gente tinha os juros subindo e o IFIX praticamente lateralizado. Então veja que o ponto de inflexão do fundo imobiliário aconteceu em 2017, na transição. Então a gente começou a ter aqui uma melhora do fundo imobiliário e uma piora da curva de juros. Onde foi o pior momento da curva de juros? A partir de meados do ano passado, onde a gente realmente teve a queda significativa da curva de juros. E aqui a gente já tinha uma subida dos fundos imobiliários. É lógico que ele teve uma correção, como a gente teve da curva de juros também, né? Então, é só para vocês se atentarem que a gente está num momento interessante. É lógico que essa curva ela tende a recuperar, tomar fôlego para voltar a subir, né? Então a gente tem que aproveitar para poder entrar de novo nos fundos imobiliários quando houver uma correção. Quando houver uma correção, a gente entra de novo no fundo imobiliário. Ou vai comprando cotas de alguns papéis que já estão caindo para voltar a subir, desde que tenham bons fundamentos. Lembrando que isso é renda variável, né? Você recebe aluguel, mas o ativo pode variar o preço. É como se comprasse uma casa. Sua casa, você comprou a 100 mil reais, ela não vai valer 100 mil reais
para o resto da vida. Ela pode valer 80, depois ela pode valer 120, ela pode valer 70, pode valer 200, tudo vai depender do mercado, ok? Então, tá aí correlação entre curva de juros e o IFIX, índice de fundo imobiliário. Então, aproveitem aí, depois eu trago mais informações para a gente racionalizar aí como aplicar nos fundos imobiliários. Grande abraço, até mais, tchau. Fique de olho nessa bolsa, ela é muito louca. Eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Tchau.